Meu querido irmão e irmã, o sábio Salomão nos deixou uma palavra que diz respeito a nós nos momentos dos nossos embates nesta vida. Observe: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Dificilmente encontraremos nesta vida alguém que aprecia aflição, adversidades. É claro que queremos facilidades, se possível, vivermos só momentos agradáveis e abençoados. Entretanto, sem adversidades, como você poderia mostrar que você é forte espiritualmente? Um dos grandes erros de pregadores que prometem uma vida com Cristo, a vida cristã sem problemas algum, a vida de muita prosperidade, riqueza e só bênção, dizem assim: sua vida, a partir do momento que aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal, será uma vida sem problema. Não tenho receio em dizer que isso é uma mentira. Pensar que a vida cristã é uma vida de tranquilidade, sem problemas, não foi isso que o próprio Jesus Cristo ensinou. Pelo contrário, ele deixou bem claro ao dizer aos seus seguidores: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E ele disse isso para quem? Evidentemente para os seus discípulos que estavam ali presentes e para todos os crentes em Cristo Jesus das eras futuras. Em Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7, lemos algo que é uma tremenda realidade. Observe: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Pergunte a Moisés, a Davi, a Jó, a Pedro, a Paulo e a todos que serviram a Cristo no passado e os que estão servindo nos dias atuais, se tiveram problemas na vida ou não. Ocorre que a maravilhosa, a vantagem do cristão é que Deus promete ajudá-lo em suas dificuldades. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele quis dizer: comigo vocês vencerão também. Por isso ele disse: tenham bom ânimo. O salmista deixou bem explícito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34, 19, 20. Sempre servi a Deus. Aos 5 anos já estava na classe da escola bíblica dominical, aprendendo como ser um adorador de Jesus Cristo. Não sei o que seria de mim se nunca tivesse passado por duras e terríveis provações nesta caminhada com Deus.
Deus trouxe a adversidade para provar a vida do servo dele. E olha, eu não passei nada em relação a Jó e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Estes dois que eu citei foram provados ao extremo e resistiram firmes, inabaláveis em sua fé. Deus trará dificuldades para ver o quanto dependemos dele, ao invés de dependermos de nós mesmos. Esta pandemia do Covid tem mudado a vida praticamente de todos. Ninguém estava esperando passar por uma situação tão drástica como esta que estamos passando. Mas, queridos, eu não tenho dúvidas que Deus se faz presente na vida de todos aqueles que confiam nele. Nós o adoramos somente com uma cerca viva, protetora ao nosso lado? Não. O verdadeiro adorador o adorará em qualquer circunstância, haja o que houver, a que preço for. Pode ter certeza que dias piores virão na história da humanidade. Este vírus aí foi um prenúncio daquilo que ainda virá. Tem que se cumprir as profecias que Jesus disse sobre os últimos dias. Então, queridos, até quando achamos que Deus se ausentou de nós, se de fato ele nunca nos deixou? Não caia neste pecado. Observe este grande momento de angústia pelo qual Davi passou. A leitura de 1 Samuel, capítulo 30, traz esta história, mas eu quero ler o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Novamente é bom ler a frase final do versículo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Bastou um momento de descuido para que Davi e seus homens se vissem numa situação inusitada. Enquanto eles voltavam de uma jornada militar, foram surpreendidos pela invasão dos amalequitas no acampamento deles, onde haviam deixado suas mulheres, filhos e filhas, e estes foram levados cativos como prisioneiros. E, além do mais, os inimigos saquearam os bens e incendiaram a sua aldeia. Imagina a dor de Davi e seus homens, queridos. Estavam todos arrasados. Ocorre que os soldados de Davi, com espírito amargurado, em conselho, resolveram apedrejar e matar Davi. Era uma situação muito delicada. Aquela cena de terror havia tirado toda a serenidade de suas mentes. Mas culpar Davi era uma injustiça. O rei estava diante da mesma tragédia deles. Também perdeu as esposas, ou seja, nem mesmo a família do líder militar daquele grupo foi poupada. Entretanto, diz o texto sagrado que Davi não ficou paralisado, inerte, diante de sua dura situação. Pelo contrário, ele buscou refúgio no único lugar onde poderia obter, na presença do Deus Altíssimo. Davi refugiou-se na presença de Deus e encontrou
a renovação do seu ânimo. Davi sabia onde encontrar força e esperança para os momentos difíceis. O exemplo dele deve servir para nós. Como Davi, não podemos fechar os nossos olhos para o que acontece ao nosso redor, nem tentar confiar em nossa capacidade de guerrear, ou nos esconder e fugir das situações difíceis de nossa vida. Davi nos ensinou o caminho para vencer as dificuldades e renovar nosso ânimo quando a crise chega aos nossos olhos. Devemos nos lembrar do nosso Senhor e Salvador. Como diz o ditado popular, chorar muito o deixa desidratado. Ficar apenas chorando não vai resolver o problema. Se você já chorou muito por alguma situação triste, dura, existe o momento de parar de chorar. Salomão disse em Eclesiastes 3:4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então comece a celebrar. Este tempo é de saltar de alegria. Temos o exemplo clássico que eu citei, o de Davi. Em meio a perdas e perigo iminente de morte, Davi não teve outra alternativa a não ser se refugiar, se fortalecer no Deus de sua vida. Deus não nos abandona nunca, queridos. Davi se recordou de suas experiências passadas com o Senhor e, com o seu coração totalmente temente a Deus, mais uma vez encontrou forças no Senhor. E por esta razão, vemos que Deus não só fortaleceu, mas orientou a Davi de tal maneira que todas as crianças e mulheres foram libertas das mãos dos amalequitas. Todo gado, mantimento que foram levados, os trouxeram de volta. E além de um grandioso despojo de guerra, isso me faz lembrar de Jó. O diabo tomou todo o patrimônio dele, e Deus, além de restituir tudo, deu-lhe em dobro. Ou seja, o fim das coisas foi melhor do que o início. Isso nos faz lembrar das palavras de Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Neemias também passou por muitas provações e enfrentou inimigos mortais, mas no Senhor sua vitória foi certa e Deus lhe deu alegria extrema. Outra pessoa talvez teria desesperado e nem pensaria nessa possibilidade de buscar força e ânimo no Senhor. Em Davi se cumpre o texto de Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se apegue sempre nas promessas de Deus, meu irmão, minha irmã, nesse Deus que você pode confiar. Amém. Oremos. Deus, o Senhor é fiel e justo. Podemos, de fato, confiar no Senhor em nossa caminhada terrena. O Senhor sempre traz grande alegria a todos que dependem, que colocam a sua confiança em Ti, mesmo se provado forem. Só fracassam aqueles que cedem frente às circunstâncias da vida, no lugar de se apegarem ao Senhor Jesus e pedir ajuda, dão ouvidos à voz do diabo.
Fortalece aqueles que estão cedendo às pressões do inimigo, Senhor, e dai-lhes força suficiente para resistirem até o fim. Em Cristo Jesus somos fortes e vencedores. Em nome de quem oramos. Amém. Aleluias. Foi muito bom, queridos, mais este momento juntos. Que Deus abençoe ricamente o seu lar. Se você deseja ouvir outras mensagens, basta acessar o canal da Igreja Batista Nacional Água Viva. Que Deus abençoe o seu lar ricamente e até a próxima, com a graça de Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A
louvor, Senhor.